Família, criação de Deus. E eu quero começar com algumas notícias de alguns dos principais sites de notícias da internet. Uma de um renomado jogador de futebol que iria se casar com 2 mulheres. Um outro prestigiado atleta evangélico que troca de namoradas do mesmo jeito que ele troca de clubes. Uma outra notícia, o casamento de um famoso cantor com seu namorado. A célebre repórter que abandonou seu casamento e filhos para se casar com outra mulher. Da mundialmente conhecida cantora defendendo o aborto como algo corriqueiro. O pastor de renome que defende que crianças sejam adotadas por casais gays. Do desportista que agora se diz transgênero e disputa um campeonato nacional como mulher. Do ex-casal de celebridades que não ensinava seus próprios filhos a serem meninos e meninas, mas deixavam a escolha para eles. E a última foi a expressão que eu vi recentemente no site, trisal. Você sabe o que é isso? Trisal. Se referindo ao namoro de 3 homens. Um deles, a notícia é grotesca. Ninguém conhece aqueles 3 homens, mas ele é irmão de uma cantora muito famosa. E nós poderíamos ficar aqui citando várias notícias como estas. Qual é o objetivo delas? Qual é a razão de se chamar o pecado da poligamia de casamento? De se chamar o pecado da fornicação, sexo fora do casamento, de namoro? De se defender o pecado do homossexualismo como, entre aspas, opção sexual? De se usar a expressão santa dada por Deus, o casamento, para avalizar o pecado sexual cometido entre 2 homens ou 2 mulheres, ou quem sabe 3 homens. De se chamar o pecado do homicídio de bebês de planejamento familiar, de se colocar uma criança sob a custódia pecaminosa de 2 pais ou 2 mães. Qual é a razão para um casal cometer tamanho pecado com os seus próprios filhos, não ensinando o que eles biologicamente são? Homens ou mulheres, meninos ou meninas. E de se renomear o pecado da orgia de trisal. Qual é o objetivo, irmãos? O objetivo é claro, é ser totalmente contra Deus, contra Cristo, contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, contra a família, que não é uma instituição humana da sociedade. A família é uma criação de Deus. Irmãos, esse é um caminho sem volta. É um caminho que não tem mais retorno. Nossos filhos são massificados com esse lixo de informação, e se Jesus não voltar antes, não dá para imaginar o que vai ser com os nossos netos. Eu fico olhando para a minha história, da minha própria família. Avós, pais, tios, irmãos, conversando com casais aqui e fora, observando os jovens e os seus pais. Irmãos, o que o futuro reserva para a igreja é de sofrimento. Agora, para aqueles que não são cristãos, então, é tenebroso. Não dá para imaginar a velocidade
com que o pecado se propaga e é defendido, que Paulo diz exatamente em Romanos capítulo 1. É impressionante. Em 2015, uma reportagem no Fantástico fazia defesa de um casal americano que eles acharam não sei aonde, e que ensinava um menino de 4 anos a ser menina, porque ele estava brincando disso, então ele é menina. Eles pegaram essa reportagem, um casal nos Estados Unidos, para dizer que aquilo então era a ideia dos transgêneros. 2015. Hoje, isso está para todo mundo ver em todos os lugares e nós não podemos falar nada disso. Tudo isso, irmãos, atinge a família. Mais do que nunca, a família, e é importante dizer, não as novas configurações familiares, não existem novas configurações familiares. A família estabelecida por Deus, que é de um casal, onde o marido é um homem e a esposa é uma mulher, e que tenham filhos que são meninos e meninas. Não existe mais nada além disso. Não existem novas configurações, como eu vi em uma faculdade de teologia. Irmãos, nossas casas estão sob grande pressão e grande opressão do diabo. Isso não é força de expressão, irmãos. Por trás dessa realidade há principados e potestades. A nossa luta não é contra ativistas gays. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. E as armas da nossa milícia, elas não são as que são defendidas hoje. As armas da nossa milícia estão em Cristo, irmãos. O alvo é extinguir a família. E nós que cremos em Cristo, nós precisamos desesperadamente da religião, não, nós precisamos permanecer em Cristo. Porque a religião de tempos em tempos muda. A religião evangélica não é mais evangélica, no sentido da palavra. E essa é uma das razões que eu gostaria de tratar e de começar algumas reflexões. Eu espero, pela graça de Deus, nós podemos tratar, junto daquilo que temos tratado aqui, mas pelo menos uma vez falar especificamente sobre a família, à luz da palavra de Deus, centrada em Cristo. Nós vamos tratar de alguns desses assuntos que eu pincelei nas notícias, tudo à luz da Escritura. Todas essas ações, todas elas são claramente definidas por Deus como pecados. Não se trata de ser tolerante ou intolerante, mas de dizer que essas práticas são contra o Deus que criou a família. E eu espero que nós possamos examinar nas Escrituras, e aí, como o Flávio disse aqui no começo, na dependência do Senhor, porque nossa carne nós não temos força para lutar contra isso. Capacitados por Cristo, nós possamos glorificar a Deus com as nossas famílias de verdade. Mas eu quero começar tratando conosco, para nós maridos. Você sabe o que é amar a sua esposa? A base da família, o que Deus estabeleceu como cabeça e que hoje a sociedade também quer tirar. Chama machismo. O patriarcado, nós somos contra o patriarcado. Uma das funções do homem, e nós homens saber, nós que somos casados e temos filhos, nós temos duas funções, uma de marido e outra de pai, e elas não se misturam.
Uma das funções é de esposo. Irmãos, eu quero antecipar que eu não tenho nenhuma novidade nessa área. O que nós vamos ler aqui é a palavra de Deus. Não tenho novidade. Não há nada de novo no que nós vamos tratar, e muito provavelmente todos vocês, se não todos, já ouviram o texto que nós vamos abordar. Mas como é a palavra de Deus, como é Deus falando, e isso me maravilha. Eu conversava hoje com meu irmão, que está resistindo, está passando por momentos difíceis. Tive a grata alegria de sentar com ele por 2 horas e falar do Evangelho. E aquela luta e as questões, eu disse para ele: Antônio Carlos, leia a palavra de Deus. Você não precisa de mais nada. Leia e Deus vai falar com você. Como é Deus falando, há sempre novas percepções, não novos conceitos, os conceitos estão estabelecidos, mas há novas correções, e que bom que nós somos corrigidos, novos chamados ao arrependimento, que bom que nós somos chamados ao arrependimento, misericórdias que se renovam todas as manhãs, e graça para obedecer. Mas eu preciso falar antes do Evangelho, porque o que nós vamos tratar, sem Cristo, é impossível de ser vivido. E para ter Cristo precisa passar pelo novo nascimento, o Evangelho, crer no Evangelho. O que é o Evangelho? Uma boa notícia, boa nova. Que boa nova? Que Deus amou pecadores. Quais pecadores? Eu e vocês. Como pecadores? Muito pecadores. Nascemos em pecado todos nós e cometemos inúmeros pecados. E com isso estamos totalmente separados de Deus, nada do que nós façamos pode nos aproximar dele, nesse estado. Nem vir aqui, nem ouvir estudo de família. Nós precisamos de Cristo, precisamos desesperadamente de Cristo, sermos convertidos a Cristo. E como Deus faz isso? Quando você e eu ouvimos que somos pecadores, à luz da palavra, confrontados pelo Espírito, Deus vai mostrar, e como eu conversava com ele hoje, eu não tenho dificuldade de ver que eu sou pecador. Isso é ação de Deus, porque o homem se acha bom. A porta está aberta quando eu sei que eu sou pecador. A misericórdia para pecadores, não para justos. Não há justos, mas aqueles que se acham. O Evangelho é que Deus mandou o seu Filho Jesus, Deus encarnado sem pecado, para morrer por pecadores. Ele fez isso por amor, fez isso absolutamente de graça, basta crer no que Cristo fez há 2000 anos. Todos aqueles que creem em Cristo, no que Ele fez para pagamento dos nossos pecados, de todos eles, por piores que fossem, por mais vezes que os tenhamos cometido, lá na cruz Ele levou todos os nossos pecados. Na sua morte Ele nos fez morrer, e quando Ele ressuscitou 3 dias depois, Deus dá àqueles que creem nele uma nova vida. E aí então Ele transforma, e aí então Ele pode nos capacitar, nós homens, a sermos maridos que honram o Senhor. Meu desejo é que com essas palavras, a fé vem pelo ouvir, eu vim pela pregação de Cristo, você ouviu de Cristo. Que o Espírito Santo revele o Evangelho para você. Ensino é para aqueles que creem. Quando a palavra tem ensinos de faça ou não faça, não é que eu devo tentar fazer, ou eu devo parar de fazer algo para agradar a Deus então poder entrar no céu dele. Não. Ensino é para aqueles que creem no Evangelho, que foram transformados e que por causa de Cristo podem ser capacitados a obedecer os ensinos. Eu quero deixar claro, irmãos, alguns pontos. Eu tenho conversado com alguns de vocês, maridos. Talvez uma boa parte. Às vezes sentando para conversar, às vezes informalmente. Mas eu quero deixar que o que eu estou tratando aqui é para mim, primeiro. Isso não é discurso de púlpito, não. Quando eu estava no meio do estudo, eu falei, acho que eu vou parar, porque isso aqui não dá. E ainda para fechar com chave de ouro, ontem eu e minha esposa tivemos uma desavençazinha para colaborar. Eu estou matriculado nessa escola, irmãos.
Também quero pedir para a comunidade perdão pelas poucas vezes, ainda que já tenhamos tratado poucas vezes, que temos tratado sobre isso. Sobre a família. Eu quero dizer também que vai haver confronto. É interessante, eu estava pensando, eu não sei qual é a entonação que Paulo deu quando ele escreveu o texto. Talvez a minha seja um pouco mais forte do que a de Paulo. Mas eu quero dizer que é em amor. E que eu espero que o Espírito Santo trate com você. E que você não ouça mais uma vez o texto de Efésios 5, 25, decore esse texto, e ele não faça a menor diferença na sua vida. Eu espero que isso não aconteça. Nós vamos ser práticos, porque a palavra diz que nós não podemos ser somente ouvintes. Vir, ouve, legal, bonito, interessante, vai embora, continua do mesmo jeito. Domingo que vem, ouve, bonito, legal, interessante e continua do mesmo jeito. Nós estamos dizendo que a capacitação vem de Cristo. Não é que você tem que ouvir, a partir de você faz. Ninguém pode, mas nós precisamos andar com Cristo porque Ele nos capacita. E Ele quer fazer, Ele pode fazer, Ele pode transformar. E por fim, irmãos, eu não tenho dúvida nenhuma de que havendo arrependimento, há perdão. E possibilidade de restauração, não importa o que tenha acontecido. O tema é esse aí, e ele se pauta no texto que nós vamos tratar, Efésios capítulo 5, versículo 25. Deus falando por meio do apóstolo Paulo, de maneira absolutamente clara. Efésios 5, 25. O texto é um pouco maior, ele vai tratar de outras realidades, mas nós podemos pegar somente o versículo e andar um pouco nele. Diz assim: marido, ame sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. Alguns fundamentos do que a palavra de Deus diz aqui. Primeiro, o amor de Cristo por sua igreja. Deus ama a igreja. A igreja não é uma denominação, não é um lugar, não são paredes. A igreja, parte da igreja de Cristo no mundo está reunida aqui agora. Quando todo mundo for embora apagar a luz, isso aqui é um barracão. Não é igreja. Deus ama pessoas, não ama estruturas. Não ama denominações, muitas vezes elas são prejudiciais. O cuidado dele com sua igreja, ele se entregou pela igreja. Deus se entregou por pessoas. O nosso alvo é o marido cristão. Eu e vocês, homens que dizemos, eu sou cristão. E que somos casados, eu sei de irmãs que não têm o privilégio de ter maridos que são do Senhor, não religiosos, mas que creem em Cristo, e é triste. E nós, se o Senhor permitir, nós vamos tratar sobre isso mais à frente. Mas eu quero que nós que nos consideramos cristãos, é muito pior para aquelas irmãs que sofrem com seus maridos cristãos do que aquelas que sofrem com os ímpios. Deus está ordenando a nós, maridos, amem suas esposas. Boa parte de nós sabe o texto de cor, eu mesmo sei ele de cor. Às vezes eu quero esquecer. Saber o texto não significa absolutamente nada. É mais ou menos como os demônios que creem em Deus. Demônios creem em Deus, mas não têm relacionamento com Deus. Nós precisamos entender a extensão do significado, precisamos clamar ao Senhor para entender o que Ele está dizendo na sua palavra, depois clamar ao Senhor para nos capacitar a obedecer o que Ele está dizendo, e depois clamar ao Senhor para colocar isso em prática, e não ser somente ouvinte, e não participar de conferências, de estudos para casais, e continuar do mesmo jeito.
eu tenho orado ao Senhor, e aqui é importante, irmãos, para nós como comunidade. A minha oração tem sido, já compartilhei com alguns irmãos, estava falando com a Carla, o meu desejo é conhecer o Senhor. E eu ouvi outro dia o Paul Washer pregando para pastores, chorando, falando para pastores, eu não quero ler livros sobre Deus, eu quero conhecer a Deus. Nós não somos chamados para defender uma base teológica, ainda que seja importante. Conhecimento bíblico e teológico não muda vidas. Meu irmão falou, eu já li a Bíblia várias vezes. Pois é, você não entendeu nada, porque você não crê no Evangelho. Ah, mas que amor é? O amor diz a verdade. Mudar de religião como eu já fiz, mudar de denominação como eu já fiz, mudar de teologia como eu já fiz, Marco, nada disso transforma quem quer que seja. Por favor, entendamos, nós temos uma identificação, mas se a nossa teologia não transformar a nossa vida, ela não vale nada. Nós precisamos, irmãos, do Cristo da teologia. Nós precisamos do Senhor. O que isso tem a ver com o meu casamento? O que isso tem a ver com a minha esposa, amá-la? Tudo. Irmãos, as nossas esposas são as pessoas que mais nos conhecem. E aqui já tem um ponto. Se não é assim, tem algo muito de errado. Se não é assim com você, mas tem algo muito de errado. Se a pessoa que mais não te conhece é a sua esposa, então tem alguma coisa errada. Que menos te conhece é a esposa. A não ser que você seja recém-casado. Irmãos, a Bíblia fala para nós amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, né? Aí eu penso no próximo como missionário lá na África. Não, o mais próximo meu e seu irmão, casado, é sua esposa, é minha esposa. É Jerusalém, depois Samaria, Judéia, Samaria, os confins da terra, começa em Jerusalém. Mas esse é um campo missionário difícil. As nossas esposas são as pessoas que mais conhecem a realidade do que nós dizemos crer. Eu sou cristão. Eu vou perguntar para a sua esposa. Você tem que perguntar, pergunta para a minha. Você já parou para pensar nisso? É de tremer, né? Rapaz, se ela falar. De onde você tirou isso aí? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 5. Paulo está falando para Timóteo. Timóteo era um pastor, presbítero, pastor de pastores. E ele estabelece um critério que, tristemente, muitos pastores não consideram. Pois se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? O que isso tem a ver? Paulo está estabelecendo para aquele irmão, para que ele passasse por meio da carta que ele estava escrevendo para outros irmãos que desejavam o episcopado, ou presbiterato, ou pastorado, nomes diferentes para a mesma coisa, ou bispado. Vocês querem ser presbíteros? Quero, um chamado maravilhoso, mas tem um critério, você precisa governar bem a sua casa. Deus, Ele não está colocando uma opção, irmão, Ele está ordenando. A condição é clara, se o marido não governa bem a sua casa, e a casa o quê? Não, eu governo minha casa, está arrumadinha, os móveis no lugar, tudo certinho, contas em dia, não é isso. A sua casa é a esposa e filhos. Você pode até não ter uma casa bonitinha, arrumadinha, pode nem ser sua casa. O governar a sua casa é governar a família. Esposa e filhos. E você sabe que a Bíblia estabelece um critério ou uma hierarquia para esses dois?
E sabe qual ocupa o primeiro lugar entre esposa e filhos? Esposa. Sabe qual é a maior forma de você mostrar que eu e vocês amamos os nossos filhos, amando nossa esposa, e eles vendo isso? Eu sou cristão, mas como é que eu trato a minha esposa? Ela sabe, os meus filhos sabem. Se nós tratamos mal a nossa esposa, como é que nós vamos nos ver os nossos filhos? E aqui é importante, irmãos, para nós religiosos, governar não é mandar. Eu gostei dessa palavra, governar. Então é mandar. Não, não é mandar. Governar é cuidar, governar é proteger, governar é prover, governar é ensinar, governar é ouvir, é compartilhar, enfim, é o quê? Amar. Ah, mas isso é só para presbíteros, né? Bom, eu e vocês que cremos na palavra sabemos que não. Isso é para qualquer um de nós. Efésios 5:25, voltando para o texto. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo por ela. O que significa esse amor na prática? Essa é a grande questão. Não é o que achamos. Irmãos, por favor, não é o conceito de amor do mundo. O conceito de amor do mundo é o oposto do conceito da palavra de Deus. O amor do mundo tem expressões como amor à primeira vista. Isso não existe. Existe paixão, um sentimento que vem e vai. O amor da palavra de Deus, irmãos, é uma disposição da vontade. Deixa eu ver antes só um texto com vocês, para aqueles que são, às vezes, mais espirituais e dizem, não, eu amo a Deus. 1 João capítulo 4, versículo 20. Veja se esse texto se aplica à nossa consideração, à nossa meditação. 1 João 4, 20. Deus falando pelo apóstolo João, ele diz assim, se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão é mentiroso, pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. O raciocínio é claro, não é? Nós não vemos Deus, nós cremos. Deus está dizendo que se alguém diz que me ama e odeia o seu irmão, é mentira, não ama. O seu irmão, é claro, o contexto ali é um irmão em Cristo, é aquele que crê em Cristo. Mas lembra, Jesus manda amar inimigos. Então, o amor deve ser aberto a todos. O que dirá a esposa? Aí então vamos substituir. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar a sua esposa, é mentiroso. Aí você diz, não, mas eu não odeio a minha esposa. Mas o texto não para aí, né? Ele não fala só de não odiar, ele fala de amar. Eu não odeio, mas quem não ama a sua esposa? Eu amo a minha esposa. Qual é o padrão do seu amor e do meu amor pelas nossas esposas? Quando nós dizemos que amamos nossas esposas, qual é a base para nós afirmarmos isso? Para nós, já que nós estamos falando da palavra, nós temos que nos fundamentar na palavra. E aí o texto que nós estamos vendo, nós devemos amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Por isso que só cristãos podem entender, porque só cristãos podem compreender, ainda que jamais vamos compreender plenamente, o que Deus fez em Cristo por nós. Mas esse é o padrão. Não é só não odiar. Não é amar do jeito que eu acho. Deus estabelece aqui um padrão de como o marido deve amar a sua esposa, como Cristo amou a igreja. Nada mais, ou melhor, nada menos, porque nada mais não dá. E aí, aqui é fundamental, não é? Então eu entendi, não pode deixar que eu vou.
Que vai nada. Eu consigo. Nenhum de nós, maridos, tem a menor condição de amar dessa forma. Por isso que nós precisamos de Cristo. Por isso que nós precisamos comunhão com Ele, andarmos na Sua presença. Por isso que nós precisamos clamar a Ele. E quando nós buscamos o Senhor e clamamos, Ele vai trazer algumas coisas que você achava que você estava bem. E aí a resposta nossa é, mas isso eu vou deixar para lá. Ou é, Senhor, tem misericórdia, me ajuda. Senhor, me capacita, porque eu não tenho a menor condição de amar minha esposa desse jeito. Nós precisamos andar com o Senhor, e é importante, eu falei que não é a teologia, ela é importante, mas nós precisamos do Deus por trás da teologia correta. O que significa, na prática, Cristo amou a igreja? Eu creio que nem mesmo o apóstolo Paulo, que escreve essa carta, tinha compreensão da magnitude do amor do Senhor. Ele cria, assim como nós cremos que é um amor indescritível, mas o tamanho dele nós não temos a menor ideia, a proporção dele. Por quê? Porque nós amamos condicionalmente, nós amamos alguém quando esse alguém tem algo a nos oferecer, e nós só tínhamos uma coisa para oferecer para Deus: os nossos pecados, a nossa rejeição a Ele. Eu conversava com meu irmão, falei, citando Romanos, nós trocamos a glória de Deus pela mentira, mas Deus amou pecadores desse jeito, a gente não consegue entender isso. A palavra tem algumas características que nós podemos trazer e tentar aplicar praticamente o que é amar nossa esposa como Cristo amou a igreja. Primeiro que Ele amou uma igreja perfeita, né? A igreja de Cristo é coisa linda nesses 2000 anos. Os irmãos se amam, se respeitam as diferenças, perdoam uns aos outros, não há divisões na igreja, todos pregam a verdade, há uma unidade plena, é assim que é a igreja. Não, irmãos. A igreja é composta por mim e por você, se você crê, sabe que você e eu somos pecadores. Mas Deus amou mesmo assim. O seu amor não é condicional como o nosso. O Senhor Jesus, Ele não olhou para a igreja, se vocês fizerem assim, eu vou amar vocês. Não. Ele amou incondicionalmente. Ele não espera nada de nós. Entenda o que eu estou dizendo? Ele não tem expectativas a nosso respeito. Não há nada que nós possamos fazer ou não fazer que ele vai ser pego de... Rapaz, eu não sabia que você ia fazer isso. O Deus que decretou cada um dos nossos dias, que conhece os nossos pensamentos e sabe que nós vamos falar antes da gente falar, você acha que Ele tem alguma expectativa em relação a nós? Sendo nós quem somos, mesmo assim, Ele nos amou. Então isso é importante. Ele nos amou sendo nós quem somos. Outra coisa, o seu amor, Ele não ficou lá do céu dizendo, eu amo vocês. Ele veio até nós. Ele veio, Deus se fez homem na pessoa de Cristo por amor. Outra verdade é que o amor dele é eterno. Aqueles a quem Ele ama e salva, Ele nunca vai deixar de amar nem de ter salvado. Aqueles que foram salvos pelo amor de Cristo, foram salvos para sempre, por sua graça, por seu amor, por sua misericórdia. A aliança de Cristo com a igreja é eterna. Tristemente, isso não é a realidade. Hoje, para muitos na igreja, tristemente, ela deveria ser eterna. A aliança nos nossos casamentos deveria ser eterna enquanto essa realidade. Em seu amor, o Senhor Jesus foi claro, Ele diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Você está conseguindo entender
como é que nós devemos amar nossa esposa. Ele não veio para ser servido. Deus não veio para ser servido, mas para servir. Você está conseguindo imaginar ou visualizar como é que você deve amar sua esposa? O próprio texto de Efésios diz que Ele nos amou e Ele, o que Ele fez? Se entregou. Deus se entregou por sua igreja. Incondicionalmente. Tá, mas eu estou entendendo. Está difícil de engolir. Mas e na prática? Vamos pensar praticamente. E eu pensei em alguns pontos aqui. Eu até ia perguntar para a Carla, mas eu fiquei com medo depois. Quando um marido, depois ela pode me corrigir, eu posso fazer um adendo uma próxima vez, tá? Quando um marido não ama sua esposa como Cristo ama sua igreja, em que situações muito práticas? Quando ele deprecia e critica sua esposa, expondo suas falhas e limitações. Muito prático. Todas as vezes que eu e vocês, homens, maridos, criticamos nossa esposa em relação à sua forma física, por exemplo, para ser bem prático, as suas inabilidades, as suas limitações, como se nós não tivéssemos. E todas as vezes que expomos isso, nós não estamos amando nossa esposa. Todas as vezes. Você já tem aí um motivo para pedir perdão. Quando você expõe a sua esposa para outras pessoas, entre vocês que você a critica, que nós a criticamos por suas limitações, nós não estamos amando nossa esposa como Cristo ama a igreja. Eu estou falando de crítica, não estou falando de conversar. Eu estou falando de criticá-la, de depreciá-la. Não de sentar e conversar das limitações que ela tem, assim como ela tem liberdade de tratar com as nossas, mas de agir dessa forma. Quando o marido não a ouve, dando atenção de verdade. Quando o marido ouve a esposa, aqui, está ouvindo a esposa? Pode falar, estou ouvindo. Irmãos, isso não é brincadeira. Isso não é brincadeira, não tem graça nenhuma. Ah, eu estou dando atenção para ela. Ela vai perguntar para você, daí você está enrascado. Quando o marido não considera a parte mais frágil que a palavra diz que ela é, e aí a trata com aspereza, é rude, e misericórdia, com violência, então, ele não está amando a sua esposa. Algo importantíssimo para nós, homens. Quando o marido não sabe como a esposa se sente no namoro, aqui está namoro, mas é no relacionamento sexual. Você já conversou com a sua esposa sobre isso? Ah, mas isso não é espiritual. É. Você sabe, já conversou com ela. Isso é amar a esposa. Talvez você ache que você é o grande, o cara. Talvez você precise conversar com ela, que sabe. Quando ele não abre mão do seu orgulho. Tem que manter a minha palavra. Afinal, a Bíblia diz sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Falei sim, mulher. Quando eu falar não, é não. Quando eu falar sim, é sim. Mais um texto fora de contexto, totalmente fora de contexto. Ele não abre mão, ele nunca cede. Porque ele é o cabeça. Você falou que no início é o cabeça. Eu falei cabeça, não cabeçudo. Aquele que, lembra do governar, irmãos? O governar é saber ouvir, é ceder. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia diz que nossas esposas são nossas ajudadoras. Se elas são ajudadoras, o mínimo que nós devemos fazer é consultá-las, é ouvi-las.
É dar ouvidos ao que elas estão dizendo, à percepção delas. Por que você não faz como Paulo diz quando há uma contenda entre irmãos? Às vezes você está certo, colha o dano. Você está certo, mas é alguma coisa que tem relevância, está contra a palavra? Não, deixa para lá por amor a ela. Ah, não, isso não. Por quê? Quem disse que não? Quando não ora por ela, quando não ora com ela, de estar juntos, buscando a direção do Senhor, comunhão com a esposa. Quem não está fazendo isso, se nós não estamos amando nossa esposa, meditando na palavra com ela. Vamos ler a palavra juntos, vamos ler um bom livro que fale da palavra de Deus. Quando o marido não ajuda em casa com os filhos, mas eu trabalho muito. Ela não fica o dia inteiro. Se ela não trabalha fora, ela fica em casa o dia inteiro sem fazer nada. E quando ela trabalha fora, então, misericórdia. Irmãos, se nós não ajudamos nossas esposas em casa, nós não estamos demonstrando amor por ela, é simples assim. Seja nos afazeres, na ajuda em casa, seja com os nossos filhos. Isso é coisa para a mulher. Por isso que tem a imbecilidade do feminismo, porque tem as distorções da igreja. Sabe que quando a palavra fala pais, ensine os vossos filhos, não é pais e mães, mas é pais homens? Quando nós tomamos decisões sem consultar nossa esposa, não estamos amando como Cristo. Nós estamos dizendo assim, não me interessa o que você diz e o que você pensa. Eu sei como é que faz, eu sei o que fazer. Quando nós não ouvimos o que ela tem a dizer, às vezes ela não vai saber mesmo. Às vezes você vai conversar e vai ouvi-la e vai mostrar que naquela situação ela estava compreendendo errado. Mas eu, por experiência, algumas vezes eu tive que ceder porque eu achava que estava fazendo certo. Talvez na maioria das vezes. Aquele que não supre, não provê as necessidades da sua esposa, da sua casa. Eu não estou dizendo daqueles que todos nós temos momentos difíceis, todos nós, e às vezes passamos por situações assim, mas eu estou dizendo aquele que não quer trabalhar, aquele que não se dedica, que não vai atrás, que não corre atrás para suprir as necessidades. Eu ia falar para as irmãs agora, a gente vai tratar mais à frente, as necessidades, não aquilo que às vezes vocês gostariam, irmãs, mas que não é necessidade e que não dá naquele momento. Mas as necessidades é nossa responsabilidade, irmãos. Não significa também que as nossas esposas não possam nos ajudar. Outra coisa, irmãos, o salário dela e o salário meu, isso não existe, nós somos uma só carne. É o nosso salário. O salário dela é 2, 3 vezes mais que o meu, o que tem? Não tem problema. Às vezes isso acontece e não tem nada de errado nisso. Mas a nós cabe suprir, prover as necessidades, quando não diz a ela a verdade. Em que circunstância? Em qualquer uma. Em qualquer uma. Eu gosto daquela expressão, ela é popular. Não basta, irmãos, nós sermos honestos. Nós precisamos parecer, na nossa casa mais ainda. Tratar com total transparência, conversar sobre tudo, sempre com a verdade, em amor, mas precisamos conversar sobre tudo. Nós não podemos esconder nada de nossas esposas, irmãos, nada. E misericórdia, nós fazemos tantas vezes isso, quando nós vamos justificar os nossos erros, acusando a nossa esposa. Você fez isso. Mas também você...
Mas você também, e assim, e o meu erro, eu não reconheço. Vocês lembram de um diálogo do primeiro casal? Começou assim, né? Começou bem. A culpa é dela. E aqui, irmãos, para nós encerrarmos, o marido não está amando sua esposa como Cristo amou a igreja, quando ele não entende que o propósito de Deus para nós, irmãos, se eu puder resumir tudo que nós estamos tratando aqui, o propósito de Deus para o casamento, para nós homens, não é que nossas esposas nos façam felizes. É que Deus quer formar o caráter de Cristo em nós. E o caráter de Cristo em nós, como vimos o dele, ele veio para servir, ele veio para amar, ele se entregou pela igreja. Irmãos, nós precisamos ter isso em mente. E não somente em mente, à luz da palavra, e clamarmos ao Senhor para que Ele venha nos capacitar e nos transformar e nos dirigir e colocar em prática. Essas são expressões reais de amor. Ela não fica só naquele, o amor é lindo, conceito, não. Precisa vir para a prática. Mas nós precisamos entender e clamar ao Senhor, Senhor, me ajuda nisso. E essa ajuda começa... Esposa, eu errei com você aqui, me perdoa, me perdoa. Eu quero que você ore comigo, eu tenho errado, ore comigo. Vamos diante do Senhor juntos. Senhor, me ajuda, eu quero amar a minha esposa como o Senhor me amou. De maneira prática, porque o Senhor me amou de maneira prática, o Senhor veio até nós. O Senhor veio para me salvar, o Senhor veio para me resgatar, o Senhor veio para me tirar da escravidão. Mas e a submissão dela? Alguns, os religiosos. E a submissão dela? Você e eu não temos absolutamente nada a ver com isso. Você está entendendo? Não somos nós, maridos, que temos que dizer para as nossas esposas para elas serem submissas. Irmãos, nós podemos converter alguém? Alguém aqui tem poder de converter alguém ao Evangelho? Não. Nós podemos criar religiosos, entenda isso. Nós podemos fazer as nossas esposas submissas? Não. Nós podemos criar religiosas. Que fazem só da fachada. Irmãos, a submissão é fruto do amor. Entenda isso. Nós precisamos entender isso. A submissão da esposa vem em consequência do nosso amor por ela. É simples assim. O Senhor Jesus disse, se vocês me amam, me obedeçam. Você consegue entender? Se eu amo o Senhor, eu me submeto a Ele. Se a minha esposa é amada, ela vai se submeter, não porque tem um religioso dizendo que ela tem que se submeter, mas ela vai fazer por amor ao Senhor, porque ela ama o Senhor e vai obedecer, e por amor ao esposo. Ela vai se submeter a Cristo e depois ao esposo. Irmãos, quando Deus criou o casamento, Ele quis tratar comigo. Ele quis tratar comigo. E a esposa? Vai tratar. Vai tratar. Nós somos canais? Sim. Mas como nós temos agido? Como nós temos feito? Pense nesses pontos que nós tratamos. Como nós temos agido? O que nós poderíamos aplicar? Irmãos, primeiro diante dessas realidades, todos nós nos encaixamos aqui em um ou mais pontos, e é reconhecer diante do Senhor que nós não temos amado a Ele, porque Ele diz para se nós o amamos, nós obedecemos os seus mandamentos, Ele manda nós amarmos nossas esposas, e nós estamos errando, então nós precisamos ir diante dEle e pedir, Senhor, tem misericórdia. E depois nós vamos àquela de direito e pedir misericórdia e perdão para as nossas esposas, quando nós erramos com elas.
Como é que você pode dizer para sua esposa, como é que eu posso demonstrar na prática que eu te amo? Você pode dizer. Mas você pode dizer, você deve dizer. Eu tinha colocado aqui, não deu tempo, mas o boletim tem um espaço de anotações. E não vai dar por causa do grupo aqui, irmão André. Mas eu queria, nesta hora somente, a única coisa que eu quero falar para vocês, esposas, nesta hora somente, eu quero sugerir que você, se você tiver com a caneta, você pode anotar, que você faça algumas anotações no boletim, nesta hora, dizendo o que você gostaria. Por que eu estou falando nessa hora? Porque depois não é para ficar cobrando de acordo com a pregação. É dizer, eu gostaria disso, meu esposo. Você pode dizer, é importante que você diga para que ele saiba. E aí então, mas e o colocar em prática dele? Quando ele começa amanhã, segunda? Assim como ele vai buscar o Senhor, você vai buscar o Senhor pedindo para que o Senhor o capacite. Diz o que você gostaria, se você já não fez, é claro, e entregue para o Senhor. Irmãos, se não acontecer nada nas nossas vidas, o próximo estudo que nós trouxermos aqui, nós vamos ler esse texto, vamos falar de algumas coisas, você vai ouvir, o ministério do cotovelo vai agir, aquela cotoveladinha do marido na esposa, e vai continuar do mesmo jeito. Eu queria orar e que nós, maridos, orássemos, clamando misericórdia ao Senhor pelos nossos erros, por não estarmos amando nossas esposas como deveríamos. E depois nós podemos dizer para ela, não aqui, claro, você pode chegar e falar para ela, aquele dia eu errei assim com você, eu quero te pedir perdão, eu não tenho agido dessa forma, não tenho considerado o que você tem a dizer, me perdoa. E buscar no Senhor a capacitação para que Ele nos dirija e nos conceda a sua graça para obedecê-lo. Vamos orar? Pai, nós lemos a Tua palavra, ouvimos o Senhor falar por meio dela. Pai, nós, maridos que cremos no Senhor Jesus, nós reconhecemos que não temos condição de obedecer o que a Tua palavra diz, a partir de nós mesmos. Mas nós clamamos a Ti em nome de Jesus, que o Senhor venha produzir isso em nós. Que o Teu Santo Espírito nos incomode e nos conduza ao arrependimento, ao quebrantamento e a buscar a Tua face para que o Senhor conceda a Sua graça e possamos amar de verdade praticamente nossas esposas. Porque o Senhor nos amou de verdade, nos ama de verdade e praticamente. Nos ajude, Senhor. Oh, Pai amado, faz isso. Na minha vida, dos meus irmãos aqui. Senhor, para aqueles que ainda não receberam o Teu Filho, Santo Espírito, converta-os a Cristo. Porque é só por meio dele que nós podemos obedecer. Obrigado pela Sua palavra. Nos ajude, Senhor, por misericórdia, não permita que nós ouçamos essas verdades e não busquemos a Tua face para que o Senhor nos capacite a colocá-las em prática. Não permita que nós sejamos somente ouvintes, Senhor. Capacita-nos a ser praticantes da Sua palavra nos nossos casamentos. Nós clamamos a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém.